Olá, vamos dar agora continuação à nossa resolução de exercícios com relação à dinâmica rotacional. Na aula passada, a gente viu como foi a solução simples de um carretel puxado por um fio sem haver angulação nesse fio. Então, nós fizemos aí, nós conseguimos deduzir as equações do movimento, levando em consideração toda a dinâmica translacional e rotacional. Agora a gente vai partir para um ponto mais complicado, né? A gente vai fazer agora a solução desse mesmo carretel, porém levando-se em conta os dois raios, né? A gente sabe que um carretel ele tem um raio maior, esse errão, que são as bordas do carretel, e por dentro ele tem um eixo que tem o seu raio menor também, que tem que ser levado em consideração. E eu vou puxar esse fio agora com relação a esse eixo. Esse eixo aqui, ó, eu vou puxar o fio dessa maneira, fazendo esse ângulo θ com um plano X que a gente está colocando aí. Claro, eu vou colocar um plano X porque senão eu posso ferir aí a convicção de muitos, né, quando se trata de planos coordenados, né, planos cartesianos. Então vamos manter a tradição, colocar o X sempre na horizontal e o Y na vertical. Bom, o que eu não fiz no outro exercício e que agora ele vai ter também como um fator é a força de atrito. Bom, a gente pode imaginar igual como se estivesse andando de bicicleta. Né? A gente pedala, o pneu da bicicleta empurra o chão para trás e o chão empurra todo o sistema, incluindo o ciclista, para frente. Não é isso? Então a gente tem que levar em consideração que esse atrito nesse carretel também vai fazer com que esse carretel desenrole. E por falar em desenrolar, a gente tem que saber como que esse carretel vai desenrolar. Bom, existem duas maneiras. A depender do ângulo que você está puxando esse carretel. Porque se você puxa ele com um ângulo muito baixo, ele não desenrola praticamente. Se você tem um ângulo, um determinado ângulo que não seja tão alto, ele começa a desenrolar para frente. Ele começa a enrolar para frente. Mas se você cresce demais esse ângulo, ele passa a desenrolar no outro sentido. E eu quero saber qual é esse ângulo limite. Bom, qual é o ângulo que não há rotação do carretel? Esta é a minha pergunta. Bom, surpresa, né? O carretel ele tem uma massa m, não é isso? Essa massa m aqui, e tem um momento de inércia aí. E lógico, né? Os raios são os raios. Deixa eu só escrever aqui porque o eixo y ficou exatamente em cima. Ele tem um raio errão aqui e por conseguinte, um raio errinho aqui que vocês podem ver. Todo o sistema, eu tive cuidado de desenhar antes para não perder muito tempo, mas todo o sistema ele está alicerçado aí por um peso, né, mg, que está aqui, e, claro, se ele age na superfície, existe uma normal, e essa normal devolve uma reação. E essa normal também tem que ser levada em consideração na hora que estivermos fazendo a análise desse movimento como um todo. Veja bem, eu venho tocando na tecla de que a dinâmica rotacional ela é uma dinâmica um pouco mais detalhista. Então a gente tem que ficar bastante atento aqui aos detalhes. Os detalhes agora é saber fazer a análise desse movimento sob duas perspectivas. A primeira, translacional, e a segunda, rotacional. Vamos começar pela translacional primeiro. Bom, eu posso pensar, em termos translacionais, que eu tenho uma divisão dessa força para ser analisada tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos começar pela vertical. No eixo vertical, a gente pode assumir o seguinte. Tem o peso P, que está aqui. Eu tenho o que mais? Eu tenho a componente vertical do F, que é o Fy, que está aqui, e eu tenho a minha normal, que está aqui. Bom, Fy e normal apontam para a mesma direção, no mesmo sentido, cabe uma soma para eles. Enquanto que o peso é o único que está se opondo, ele é o único que a gente vai subtrair.
Mas olha se vocês concordam com isso que eu vou colocar aqui. mg menos a decomposição de f para fy vai ser f seno de θ. F seno de θ. Pessoal, aí não adianta fugir, né, cara? A gente agora tem que enfiar uma trigonometria nisso aí. Menos a normal, isso aqui tem que entrar em equilíbrio. Mas por que, Fernando, tem que entrar em equilíbrio? Porque não está havendo movimento na vertical. O movimento ele vai ocorrer basicamente só na horizontal. Eu não estou considerando, em momento algum, que esse carretel está perdendo contato com a superfície. Beleza? Bom, essa é a minha análise na vertical. E a minha análise na horizontal? Ainda estou pensando translacionalmente, tá? Na horizontal, vamos colocar aqui, a gente tem a seguinte situação. Nós temos o nosso Fx, né, que está puxando todo o sistema. Nós temos a nossa força de atrito, que está aqui, e ponto final, né? Não tem mais nada para analisar. Apenas o sistema vai ganhar uma aceleração, né, com essas duas componentes horizontais aí. Então seria, como força de atrito e o Fx apontam para a mesma direção, vai caber uma soma fácil aí, né? O Fx, na verdade, é F cosseno de θ, tá, pessoal? Então, F cosseno de θ mais a força de atrito, isso aqui tem que ser igual a resultante, que é a massa vezes a aceleração que o sistema adquire. Pronto. A minha análise translacional tá aí. Agora eu tenho que fazer a análise rotacional. Então vamos separar aqui. Esses camaradas aqui, ó, foi a análise de translação. Agora eu vou mudar a cor da canetinha, vou para um azul mais escuro aqui e vou fazer a análise de rotação. A análise de rotação, evidentemente, tem que ser feita a partir do torque. Porque uma vez que eu puxo esse F aqui, ó, esse cara aqui, uma vez que eu estou puxando ele está exercendo um torque, tá? E esse torque é o quê? É a força aplicada a uma distância do centro de massa, do ponto de giro, né, desse carretel. Bom, então vamos colocar lá. Sob o ponto de vista do torque será o quê? Ele é dado por momento de inércia vezes a aceleração angular, não é isso? E vai ter uma pegadinha aí, tá, pessoal? Eu já vou avisar logo de cara. Então vamos fazer esse cálculo aqui logo. Então o nosso torque ele vai ser o FR, é isso mesmo, aqui vai ser I alfa, não é isso mesmo? Então aqui vai ser F, R'inho ou R'ão? R'inho, porque esse F aqui que eu estou preocupado. F vezes R mais, bom, o FA também é exerce torque, né? Mas com raio grande. Então, mais o torque exercido pela força de atrito, FA é R'ão, ok? Isso tudo aqui tem que ser igual a esse camarada aqui. Bom, agora aqui que mora a pegadinha. Uma vez que eu defini o sistema positivo como sendo esse aqui, se eu estou analisando esses dois torques apontando basicamente para a mesma direção, eles estão contrários a esse movimento de mais. Então, cabe a mim colocar aqui pelo menos um sinal de menos para falar que eles estão agindo contra o torque, né? O torque está agindo contra a tendência de rotação do anel. Porque eu estou considerando que esse anel, inicialmente, ele vai rolar para trás, né? E isso aí, para mim, eu considerei positivo. Tá legal? Ele vai desenrolar, na verdade, né? Então, isso aqui tem que ser igual a I vezes alfa. Bom, uma outra coisa que a gente não pode nunca deixar de esquecer quando a gente está fazendo a análise translacional é o seguinte: a gente está desconsiderando o deslize desse carretel na superfície, né? Ele não perde contato, ele não desliza, ele está numa situação mega ideal. Se ele está numa situação ideal, a gente tem que considerar que essa aceleração angular aqui, esse alfa, ele vai ser dado por uma relação simples. Esse alfa vai ser dado por a aceleração total dividido pelo raio da trajetória. Beleza? Então, aqui está a minha análise rotacional. Bom, vamos dar continuidade agora ao nosso exercício.
Vou voltar aqui agora para a canetinha preta. Eu vou subir aqui, tá, pessoal? Conforme for, eu volto aqui no desenho. Porque senão vai faltar espaço para a gente aqui. Deixa eu só ver se eu diminuo o tamanho dessa folha. Não, é isso mesmo. Bom, então de uma maneira geral, a gente pode colocar o seguinte. Eu posso juntar essas duas equações aqui, então eu já vou copiá-las aqui, né? Porque eu acho que elas vão ser bastante úteis se eu as convertê-las em um sistema, não é isso? Um sistema de fácil resolução, na verdade. E esse outro cara aqui também me interessa, né? Vou ter que descobrir como lidar com esses dois camaradas aqui. Então, eu vou simplesmente montar um sistema com eles. Tá aí. Aliás, eu nem sei por que eu botei essa estrelinha aqui. Vamos só colocar um sistema aqui conforme se deve. Então tá aí. E vou resolver esse sistema. Bom, como que eu vou resolver ele de cara? Eu acho melhor, assim, de uma maneira bem mais tranquila. Opa, eu esqueci de um outro fator aqui. Tem esse outro camarada aqui que tem que ser levado em consideração. Calma lá. Aí, senão o exercício vai ficar completamente aleijado, né? Deixa eu colocar ele aqui. É um sistema triplo, então. Beleza, pessoal? Claro que vocês vão escutar cachorro ao fundo, tá? Porque cachorro aqui, ele trabalha em turnos, né? Vai rendendo, aí acaba o plantão de um, começa o plantão de outro. Então, vocês vão escutar agora um pincher, que ele não para de latir nunca. Esse pincher, ele é o meu maior inferno astral. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Nós vamos ter que substituir essa força de atrito aqui, esse cara aqui, aqui. Nós vamos ter que dar uma isolada nele aqui nessa relação e substituir nessa fórmula de azul. Bom, vamos fazer isso. Essa força de atrito aqui, então, na verdade, vai ficar como MA menos F cosseno de θ. Ok, até aí nenhum segredo. O que a gente precisa fazer agora é simplesmente substituir ali e ver o que vai dar. Bom, siga a seta. Eu vou fazer de azul para respeitar ali a legenda das equações que eu estou mantendo aqui. Então, essa minha relação ela vai virar mais ou menos isso aqui, ó. Olha se vocês concordam. F vezes R mais, agora eu vou colocar o valor de FA entre parênteses aqui. MA menos F cosseno de θ, fecha parêntese. Isso aqui multiplicado por R, que tem que ser igual a menos I alfa. Tá aí. Beleza. Bom, dá pra gente mexer um pouco mais aí, né? Dá pra gente, pelo menos, tirar esse R aí da evidência, né? Então, deixa eu só reescrever essa fórmula aqui de uma maneira mais aberta, né? Mais destrinchada, porque eu acho que vai ser mais vantajoso para a gente fazer isso. Então, eu vou tirar esse parêntese aqui, vou tirar esse parêntese aqui. Esse cara aqui está multiplicado por R, não é isso? E aqui também eu vou multiplicar por R. Aqui eu vou multiplicar por R também. Beleza? Então, só para dar um tchan maior aí, para as pessoas não estranharem o que eu estou fazendo aqui. Bom, agora eu preciso achar a questão dessa aceleração aqui, ó. Essa aceleração a gente vai tirar dessa relação aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando com alfa aqui também. Então seria conveniente a gente trabalhar só com uma variável, né? Então é por isso que eu resolvi tirar esse R aí da evidência, porque eu acho que vai ser mais vantajoso para a gente fazer isso. Então esse A aí, na verdade, eu vou copiar aqui essa relação, vou copiar ela vou colocar ela aqui agora. Esse A nosso aí agora vai virar, deixa eu ver aqui, alfa R, né? Vai ser mais vantajoso dessa forma. Então basta eu colocar aqui um alfa R, aqui vai virar R2 e aqui eu
coloco um alfa aqui. Uma vez que eu tenho esse alfa, agora dá para eliminar ele, né? Vamos colocar todo mundo do mesmo lado da igualdade. Então, é como se eu vou passar esses dois caras, esse cara e esse cara, para o outro lado, e vou trazer o menos i alfa que está lá. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. M alfa R2 mais I alfa. Isso aqui tem que ser igual a F que multiplica R1 vezes o cosseno de θ menos R. Eu já tirei esse F ali da evidência, coloquei ele em evidência. Que eu acho que vai ficar melhor assim. Por quê? Porque isso que está dentro do parêntese aqui, ó, esse cara, eu vou até achurar de uma outra cor. Esse cara que está dentro do parêntese aqui, ó, ele vai ser muito importante. Prestem atenção. Então vamos só isolar o nosso alfa aí para acabar de destrinchar essa relação. Aqui então, vamos colocar alfa vai ser igual a F que multiplica o nosso famigerado parêntese ali. R cosseno θ menos R. Isso tudo aqui dividido pelo nosso momento de inércia. Só que é o momento de inércia mais essa massa. Bom, já vou colocar aqui que ele vai... O momento é meio de mr2, não é isso? Então, aqui vai ficar 3 meios de mr2. É meio de mr2 mais mr2. O que vai dar 3 meios de mr2. Ok. Sem problema. Bom, o fato aí é que a gente acabou, então, de achar quanto vale a nossa aceleração angular. E por que eu deixei esse parêntese aí? Porque ele que vai nos dar a solução daquele ângulo para esse carretel aqui ele começar ou deslizar para trás ou deslizar para frente. Então eu quero saber qual é o ângulo onde não existe esse desenrolar para trás ou desenrolar para frente. Eu quero saber um ângulo onde não existe essa rotação. Bom, o parêntese ele praticamente nos dá essa solução, né? Então, se eu pegar isso aqui tudo, eu tenho que lembrar que eu não tenho esses valores numéricos. Bom, se eu tiver o valor numérico, melhor ainda. Mas fazendo apenas a análise dessa situação, eu vou pegar apenas o que está dentro desse parêntese aí e vou colocar o seguinte, olha, a condição de contorno, né, para isso que a gente estuda equações diferenciais ordinárias, né, a condição de contorno para isso é o seguinte, o R cosseno de θ menos o R, ele tem que ser igual a zero, tem que ser nulo. Tá? Por quê? Porque ele não pode existir, não pode haver desenrolar nessa situação. Então, é como se eu tivesse um θ aqui, eu vou achurar esse θ aqui como se fosse um θ estrela, tá legal? Vou marcar ele como se fosse... Existe um ângulo certinho ali, onde esse carretel não desenrola nem para trás nem para frente, beleza? Então, esse ângulo vai ser dado por esse cosseno de θ estrela, que está aqui, que é dado por R sobre R. Ou seja, é a razão entre o raio interno do carretel e o raio do disco externo desse carretel. Muito legal isso. E a gente então pode simplesmente colocar como solução geral disso aqui o seguinte: para qualquer ângulo que seja maior que esse θ estrela, olha, vai haver uma aceleração angular positiva. Beleza? Caso contrário, né, se esse θ for maior, se esse θ for maior que o θ estrela, que é esse ângulo limite nosso aí, esse alfa será menor, ou seja, que zero vai ser negativo. Beleza, pessoal? Bom, qual é a grande lição que a gente tira essa solução complexa desse carretel? As forças elas têm que se cancelar, né? Para a gente colocar essa condição de contorno aqui, tem que haver um cancelamento de forças. A gente tem que agir agora newtonianamente, né? Digamos assim. É como se eu pegasse isso tudo aqui, olha, a somatória de todas as forças agindo nessa situação tem que ser zero. Porque tem que haver o equilíbrio, as forças têm que se cancelar, beleza? E não obstante,
Os torques também têm que se cancelar. Então, aqui eu tenho que falar não só as forças, mas todas as rotações também têm que se equilibrar. Então, daí, essa é a extensão da primeira lei de Newton, né? A lei de equilíbrio de corpos. Não basta apenas as forças se cancelarem, mas os torques, né, têm que se cancelar também. Beleza? Então, até o próximo exemplo.